Neste vídeo eu vou demonstrar a vocês como é que a gente pode controlar o preenchimento de uma simulação fluida em cima de um vasilhame usando alguns recursos aqui no efeito. Eu estou usando a versão 2.90.1, que é a versão oficializada, tá, pessoal? Para o nosso experimento eu vou usar esse objeto que será o vasilhame, vamos colocá-lo aqui com o nome de vasilhame. Para facilitar, nós vamos entrar com ele no modo Edit Mode, ativar a opção de faces, selecionar a face de cima. Usando o X, vamos apagar essa face. Voltando ao Object Mode, nós vamos selecioná-lo e aplicar nele aqui um modificador que pode ser o Solidify. Em Thickness, que é a espessura, nós vamos deixar o fator em 0.06 e vamos aplicar aqui o modificador. Pronto, temos o nosso vasilhame, eu vou por enquanto ocultá-lo, clicando no olhinho aqui na Outline e vou adicionar o objeto que será o fluxo. Vamos adicionar uma mesh aqui esférica para facilitar, usar o S, ativar o Move e trazê-la cá para cima. Vamos dar o nome dessa esfera de fluxo. Para poder gerar o efeito, eu vou usar aqui um efeito rápido, que é um efeito instantâneo. Então, com a esfera selecionada, eu vou aplicar o modo Object com o recurso Quick Effects, que é o efeito instantâneo. Vou usar aqui o Liquid. Ele gera uma área, que é a área onde vai acontecer o efeito, e eu vou trazer de volta aqui o objeto vasilhame. Com essa área selecionada, eu vou entrar no modo Edit Mode. Eu vou ativar a opção de faces e selecionar apenas a face dela de baixo. Ativando o Move, eu vou arrastar essa face para que ela envolva o objeto cúbico. Voltando ao Object Mode, eu tenho aqui os três objetos que farão a composição da cena. Vou desabilitar aqui só o Move para não atrapalhar. Vamos começar com o primeiro objeto. Esse será o objeto de colisão. Repare que aqui na propriedade física ele não recebeu nenhum recurso de fluido. Então nós vamos precisar habilitar. Vamos dar o tipo para ele de Effector. Ele será um objeto de colisão. Para poder fazer uma colisão interessante, nós vamos usar em Surface Thickness o fator em 1. Isso fará com que o líquido não transborde totalmente pelas laterais do objeto. Vamos então selecionar o objeto que será o fluxo. Para esse objeto, ele já tem aqui uma determinação de flow com o tipo líquido. Porém, o flow behavior, que é o comportamento dele, nós vamos mudá-lo de geometria para inflow. Ele vai ser um líquido jorrado. Eu vou então ativar essa opção Initial Velocity, não vou mexer em mais nada. Agora nós vamos selecionar o último objeto, que é a área de domínio. Ele tem um nome aqui de Liquid Domain, tá, pessoal? Ele está aqui como tipo domínio e tem um domínio no tipo líquido. A resolução que ele vai usar para o efeito é uma resolução de 32. Para quem tem uma máquina obsoleta como a minha aqui, é interessante a gente mantê-la em 32. Mas eu vou fazer algo aqui mais agressivo. Eu vou tentar deixar aqui em 64. Lembrando que o meu equipamento só tem 4 GB, é uma máquina muito fraca, tá? E tem um adaptador gráfico on board, então isso atrapalha bastante aqui na dinâmica do processo. Poderia deixar aqui em 32, fazer tudo e depois voltar aqui para o 64 para fazer a renderização. Aqui na aba de Fluid nós não temos o Bake Data surgindo. É necessário que nós venhamos aqui na opção de Fuse e determinemos qual é o comportamento que será feito aqui na área de domínio. Então vai ser um comportamento que pode ser honey, que é o mel, oil, que é o óleo, ou water, que é a água. Eu vou usar o de água. Agora eu volto na opção de cache, é aqui que nós vamos ter a renderização prévia do efeito que será gerado. Ele está usando aqui 250 frames, ele vai do frame 1 até o frame 250, não é o que eu quero. Eu quero diminuir o meu tempo de animação aqui dessa simulação. Então eu vou usar apenas aqui na timeline 130 frames. Então, como eu só vou utilizar 130 frames, eu vou determinar que o end aqui no cache vai ser 130. Então, eu vou fazer uma simulação que vem do frame 1 até o frame 130, como vocês podem ver aqui. Para poder aparecer o Bake Data lá na opção de Fluid, é preciso eu mudar aqui o type do modo Replay para o modo modular. E para poder fazer com que a opção Bake Mesh esteja ativa depois que eu faça o Bake Data, é necessário eu ativar essa opção Is Resumable. Pronto. Com essas opções feitas, eu agora já tenho os ajustes necessários para gerar a renderização prévia do efeito. Então, se eu vier aqui em cima e clicar na opção Fluid, o Bake Data, vai acontecer a renderização prévia utilizando a resolução de 64, que eu determinei. É um pouco mais demorado,
E para a gente ver como ficou o efeito líquido, cabe a gente agora dar o player na finalização. Está aqui ó, o líquido. E ele vai chegar a um determinado minuto que ele começa a vir até em cima. Se eu tivesse deixado ele preencher um pouco mais acima aqui, ele teria transbordado. Vou demonstrar a vocês. Então, se eu clicar aqui em Free Data, eu libero o bake que eu gerei anteriormente. E se eu quiser aumentar aqui para 150, eu venho em End, aumento a nossa timeline para 150. É evidente que eu tenho que vir aqui também, ó, no Cache, aumentar para 150. Se eu der agora o Bake Data, vamos aguardar acontecer aqui a renderização prévia do Bake Data, vocês vão ver que esse líquido ele vai preencher e vai transbordar o nosso vasilhame. Dando player, está aí o líquido preenchendo o vasilhame e começa a transbordar, tá vendo, pessoal? Quando ele chegar lá em cima, se eu aumentar mais a timeline e o render do cache, ele vai transbordar totalmente. Então, como é que eu faço para controlar esse fluido enchendo e concluindo o seu enchimento aqui no efeito? Vamos aproximar, tá? Nós vamos selecionar aqui inicialmente o domínio e desabilitar aqui o Bake Data que nós fizemos. Vamos clicar em Free Data para ele zerar o que nós geramos anteriormente. Vamos selecionar a opção de cache e vamos determinar que eu quero que o enchimento comece do frame 20 aqui. Então eu seleciono na opção Frame Start do cache a opção 20. Eu estou dizendo que a simulação aqui ela vai acontecer do frame 20 e vai ser concluída no frame 150. Porém, eu preciso dizer que o nosso fluxo só será gerado até determinado frame. Então eu quero selecionar o flow e aqui eu vou dizer que o preenchimento só vai acontecer até o frame 55. Então eu seleciono o frame 55 aqui na timeline e com o flow selecionado eu vou olhar essa opção aqui chamada Use Flow, tá vendo? Ela está ativa. Enquanto ela estiver ativa, ela está fazendo aí a simulação de jorrar o líquido. Então eu vou clicar uma chave de animação, clicando no pontinho Animate Property. Gerou aqui uma chave, ó. Porém no frame que é o frame 57, eu vou andar 2 frames aqui na timeline, eu quero que ele pare de jorrar o líquido. Então eu desabilito a opção Use Flow e ativo a segunda chave aqui, fazendo com que ele preencha apenas até o frame 50 e a partir do 57 ele não preencha mais. Feito essa correção aqui de animação, eu posso selecionar o domínio e posso novamente dar outro Bake Data. Vamos aguardar acontecer o Bake Data do processo. Pronto, dando play agora, vocês vão ver ó, que ele começa a partir do frame 20 e vai até o frame 50, para de preencher o vasilhame. Eu controlei aqui o enchimento do fluido dentro do vasilhame aqui no efeito. Agora, pessoal, só cabe a gente criar o efeito por um todo. Então eu posso, já que eu já gerei o Bake Data, correr até a guia chamada Mesh, eu vou habilitá-la, ativar e vou clicar em Bake Mesh para ele gerar o efeito aqui com a malha da simulação. Aqui demora um pouco, eu vou dar um pause, quando chegar no final eu volto. Observe que chegamos no final aqui, demorou aproximadamente 1 minuto, gerou o fluido, dando play agora, ó, temos o efeito líquido acontecendo e entrando no vasilhame até um determinado ponto. Bem, cabe a vocês agora utilizar esse artifício para gerar o efeito da melhor forma possível aí usando o Quick Fluid.